Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a vocês que nos assistem. A ideia hoje, a gente está promovendo esse webinar com o objetivo de falar sobre as alterações na Instrução 505. Em primeiro lugar, vou apresentar aqui a mesa. Meu nome é Patrícia Herculano, sou a Superintendente de Representação Institucional da Ambima. Aqui do meu lado, Carlos Pereira, Gerente de Análise de Negócios da Superintendência de Relações com o Mercado Intermediários da CVM, e Paulo Pacheco, analista também da Superintendência, e em breve Marcos Vinícius de Carvalho, responsável pelo núcleo de PLD da Superintendência Geral da CVM, também se juntará a nós. Bom, em primeiro lugar, falando da nossa agenda, a minha ideia é fazer uma apresentação breve aqui para vocês sobre os objetivos desse webinar, um pouquinho dos antecedentes, como a Ambima vem discutindo esse assunto aqui dentro da associação. Passarei a palavra ao Carlos, que fará a apresentação das principais alterações promovidas na Instrução 505, e abriremos para as respostas, as perguntas que vocês poderão fazer durante todo o webinar, né? Por favor, enviem o maior número de perguntas, porque a ideia é que vocês aproveitem essa oportunidade para que a CVM possa esclarecê-las. E depois teremos o encerramento desse evento, mas também já adianto que poderemos responder eventuais perguntas que não tenham como ser respondidas aqui, poderão ser respondidas depois também. Então, falando um pouquinho, né, do objetivo, o próprio nome desse webinar já diz. A gente teve agora em agosto a publicação de uma nova instrução número 612, que promovendo alterações na Instrução 505, que regulamenta a atuação dos intermediários. A cobertura aqui das discussões dará, sobretudo, nos aprimoramentos promovidos por essa norma, tratando de tópicos como segurança e resiliência cibernética, planos de continuidade de negócios, registro e arquivamento de ordens, entre outros. A Ambima participou ativamente dessa discussão ao longo do período de audiência pública. Tivemos oportunidade de ter interações com a CVM, ainda no processo de audiência. Mais recentemente, agora em agosto, Ambima e CVM constituíram um grupo de trabalho conjunto para tratar especificamente questões relacionadas à segurança cibernética. Então, também desse encontro entre equipes Ambima e CVM, nos propusemos a estruturar esse webinar e dar a oportunidade de discutir a norma e de que vocês pudessem trazer eventuais dúvidas. Bom, dito isso, passo aqui a palavra para o Carlos, que vai fazer a apresentação, e mais uma vez agradeço a participação de todos vocês. Carlos, por favor. Bom, muito obrigado, Patrícia. Em primeiro lugar, agradecer à própria Ambima por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui com relação a esse evento. Para nós muito importante, é de grande valor que a CVM coloca nesse tipo de evento, de chegar mais próximo do mercado. É muito importante para o regulador ouvir o mercado, e essa é a nossa expectativa nesse evento. Eu vou começar então a apresentação. Ela vai ser uma apresentação da 505 alterada pela 612. Ela não tem muitos pontos diferentes do que nós temos até hoje da 505, mas o grande ponto, o maior ponto realmente de alteração está na parte de segurança da informação, que são os artigos 35 em diante. Então eu vou passar por cada um dos slides que temos aqui, e a agenda seria, inicialmente, apresentar as principais alterações da alteradora 612 com relação a 505. E, numa segunda parte, tratar de maior clarezas com relação à questão de segurança cibernética. Modelo de comunicação e troca de informações é um outro ponto muito importante para nós, porque é uma inovação realmente na própria 505, a possibilidade dos intermediários, dos participantes do mercado de intermediação, poderem realmente tratar de incidentes que possam ser interessantes, relevantes para o mercado, e essa informação ser pulverizada de todo modo pelo mercado. Então, as principais alterações da 505 que foram introduzidas pela 612, nós teríamos então
algumas questões que vieram lá da Instrução 380, que foi quando, em 2002, a CVM publicou essa instrução, quando no início das corretoras eletrônicas. Então, grande parte daquele material hoje já não tem muito sentido, mas alguns dispositivos foram possíveis de serem incorporados. O artigo 4º, parágrafo único, trata dos atrasos, interrupções pela internet. Isso daí continua existindo e ele está hoje no artigo 32, inciso 12 da Instrução 505. Outro ponto muito importante que nos perdeu nesses últimos 17 anos foi a questão dos planos de contingência. Ou seja, como o intermediário coloca à disposição do seu cliente em uma situação que ele não consegue se comunicar com a corretora de uma forma pela web, qual é o plano de contingência? Isso continua existindo, foi trazido para o artigo 35A, parágrafo 1º, no inciso 1. E uma outra questão é exatamente a questão que já era abarcada lá pela Instrução 380, eram os fóruns que eram disponibilizados pelo intermediário para os seus clientes. Isso também se interessou ser mantido. Trouxemos para 505, está no artigo 32, inciso 11, de forma que isso seja dado um incremento a esse tipo de situação, que a corretora difunda realmente essa possibilidade dos clientes terem esses fóruns, mas com um detalhe, a corretora passa a ter realmente um maior controle sobre a identificação desses clientes que estão fazendo parte desses fóruns. Uma outra questão foi com relação à trilha de auditoria. Estava já na Instrução 505, continua na Instrução 505, é uma questão apenas geográfica dentro da instrução, ela saiu do artigo 5º e foi para o artigo 5º-A por uma questão de melhor acomodação dentro da própria instrução nova. Continua existindo a questão das trilhas de auditoria para alterações cadastrais. E uma seção que foi totalmente revogada foi a referente a operadores especiais. Já não tem mais sentido nós termos essa seção na instrução. Outro ponto também foi a questão que isso foi de uma relevância muito grande. A 505, quando ela foi publicada em 2011, ela sempre exigiu um relatório de controles internos. E esse relatório, inicialmente semestral, hoje nós vamos, inclusive, tocar nesse assunto, ele passou a ser, inclusive, anual, por hora ele é semestral. No ano de 2011, quando ela foi publicada, e a partir de o biênio 11-12, que foi a segunda supervisão baseada em risco da CVM, que começou em 2009 e 2010, 2011 e 2012, nós tivemos o segundo plano bienal do SBR na CVM. Naquele momento, nós começamos a buscar esses relatórios de controles internos, trazer esses relatórios para dentro da CVM, dentro de uma amostragem, e começamos a fazer um diagnóstico de como estava o atendimento de quanto a profundidade dos relatórios estava atendendo a Instrução 505. No início, no primeiro biênio de 2011 e 2012, nós identificamos que havia realmente sinais claros de que havia necessidade de um melhor entendimento da própria CMI de como exigir informações nos relatórios. Não se chegava a 30% de atendimento com relação às informações que a gente esperava que chegassem naqueles relatórios. Então, em 2015, após 2 biênios, a SMI, então, publicou o ofício circular número 6, lá de 2015. E tem três assuntos. O primeiro assunto trata exatamente do relatório de controles internos. E nesse relatório de controles internos, ele trata exatamente pelo menos os 6 pontos que nós considerávamos e ainda consideramos muito relevantes para o bom preenchimento do relatório de controles internos. Saindo daquele patamar 2011-2012, em que se chegava a 30% de um atendimento ao que se esperava das informações no relatório, no último biênio, agora 17 e 18, esse patamar passou de 70%. Então, nós enxergamos que o ofício circular 6 de 2015 foi muito bem interpretado pelo mercado, trouxe realmente uma resposta do mercado para aquilo que a gente esperava, e os relatórios realmente estão muito bem atendendo aquilo que nós precisamos, ou seja, saber como cada um dos participantes tem dificuldades em
no dia a dia da sua atuação, de trazer esse tipo de dificuldade, trazer esse tipo de incidentes que ele tenha realmente no dia a dia para dentro de um relatório e isso ser reportado para a CVM. E isso foi totalmente normatizado. Todo aquele ofício circular no primeiro tópico sobre relatório de controles internos foi trazido para a nova instrução 505. Está lá no artigo 4º, parágrafo 5º agora da nova instrução. Dois grandes fatores de risco, então, operacionais também foram introduzidos, aí já com relação à questão de TI, com relação à continuidade dos negócios, que tem lá o artigo 35A, e com relação à segurança da informação, que está lá no capítulo 8B. E o início da vigência dessa norma é 1º de setembro de 2020. Por quê? Se entende que nós precisamos realmente, pelo menos um ano, para que se consiga acomodar todas essas novas exigências. Agora, um ponto importante, são novas exigências da norma, mas nós sabemos que cada um dos participantes do mercado, cada um na sua necessidade com relação à sua carteira de clientes e com relação ao número de operações, tem uma estrutura hoje propícia para exatamente atender. Mas faltava realmente o regulador indicar para o mercado exatamente o que ele espera do mercado com relação à sua governança de TI. Então, vou continuar agora, passando agora à frente, detalhando as principais alterações que ocorreram na 505. No artigo 1º da 505, nós introduzimos novas definições para deixar mais claro para o participante o que realmente representa cada um daqueles termos que sempre foi utilizado e que nós percebemos que não tinha realmente no artigo 1º, ela não abarcava todas essas definições. Então, por exemplo, ordem. Hoje, por exemplo, a ordem, ela também considera o registro. Também é considerada uma ordem dada por um participante para o registro no mercado de balcão. Também é considerado ordem. Com relação à oferta também, ela foi introduzida no artigo 1º como uma definição. Outro ponto importante que nós consideramos para ser colocado em definição foram os órgãos de administração. Já existe hoje na 505 e continuará existindo em setembro do ano que vem, com a nova 505, a necessidade das regras e procedimentos e controles internos serem encaminhados para os órgãos de administração. Mas não se falava quem eram esses órgãos de administração. Hoje se fala, hoje está definido lá no artigo 1º quem são. Isso está definido no Estatuto Social ou no contrato social da instituição financeira, do participante de intermediação. Também colocamos, então, o plano de continuidade de negócios, definimos o que é processo crítico e que são os sistemas críticos relacionados a esses processos críticos. Está lá no capítulo 8A, quando nós vamos falar dos processos do plano de continuidade de negócio, do PCN. Também vamos falar também do incidente relevante de segurança cibernética, ou seja, não é qualquer incidente de segurança de cibernética que deve ser considerado para se fazer algum tipo de reporte, são aqueles relevantes. Isso está lá também no capítulo 8B da nova instrução. Daí vem os serviços relevantes, o que é informação sensível e o que é conta corrente. A questão do conta corrente não tem muita diferença com o que tem hoje, mas eu acho interessante tocar nesse assunto, porque foi uma forma de acomodar a definição com o que já tem na resolução do CMN. Ele trata de sistema de conta corrente, para exatamente evitar qualquer tipo de diferença entre uma definição da CVM e uma definição do CMN. Está lá hoje a definição do sistema de conta corrente. Agora, especificamente no relatório de controles internos, que para nós a instrução ela é muito importante, porque o grande produto da 505 para o participante do mercado de intermediação é exatamente o relatório de controles internos. Hoje é semestral, passará a ser anual, mas esse relatório de controles internos, ele tem para nós, é um subsídio para conhecermos o mercado, sabermos como está o mercado. E para o participante, é a forma que ele tem de poder anualmente fazer as adaptações necessárias para exatamente buscar
seja alterando suas regras e procedimento, seja corrigindo os seus controles, para que no ano seguinte essas questões que foram levantadas de forma relevante, que estão lá apontadas no seu relatório de controles internos, passam a ter realmente um ponto de menos fragilidade, ou seja, passam a ser realmente mais, além de serem detectáveis, passam a ser monitoradas e definitivamente retiradas de uma possível incidência, né? Então, novamente, foi utilizado aqui o ofício circular número 6 de 2015, com detalhamento das conclusões, descrição da metodologia, um mecanismo de monitoramento, os testes que são realizados, inclusive com relação a sessões de grande relevância, como cadastro, onde nós vamos tocar também um pouco lá na frente, quando nós formos falar de segurança da informação. O dado cadastral do cliente é uma das 3 dimensões da governança. As ordens é um outro processo bastante crítico, a liquidação das operações e a entrega dos valores mobiliários dentro da liquidação, as normas de conduta do próprio participante e a abrangência com relação ao mercado de bolsa, mas também ao mercado de balcão. Como nós falamos lá atrás, a definição do artigo 1º também trata de ordem aquela com relação ao registro no mercado de balcão. Continuo no relatório de controles internos, porque o relatório também agora, ele considera, e isso ficou mais claro agora na instrução, de que todos aqueles reportes trazidos pela entidade autorreguladora e pela entidade administradora de mercado, que no caso BSM e B3 respectivamente, essas informações que são trazidas, esses reportes dessas 2 entidades também devem ser considerados pelo participante de intermediação no seu relatório de controles internos, não só aquilo que ele alcança realizando seus testes, não só quando é abordado pela CVM numa supervisão, mas também aquilo que a BSM, enquanto entidade autorreguladora, ou a Bolsa B3, enquanto entidade administradora de mercado, também levam a conhecimento do participante. São informações que o participante deve assumir para si e deve fazer um tratamento dessas informações. Outro ponto que nós consideramos de bastante valor nesse relatório são a questão da infraestrutura de TI, o programa de segurança cibernética e os riscos relacionados a eventuais ataques cibernéticos. O plano de continuidade de negócio também é bastante colocado e também, mais uma vez falando, a questão dos dados cadastrais dos clientes é uma das 3 dimensões da segurança de informação. E, por fim, que o relatório passa a ser anual a partir de 2020, quando, então, ele passa a ser a partir de abril de 2021. Então, a partir do ano 2020, quando ele entrar em vigor, o próximo relatório será o relatório de 2021, em abril, referente ao ano de 2020. Saindo, então, do relatório de controles internos, vamos agora por alguns pontos que já existiam na norma, continuam existindo cada vez mais, a questão da atualização cadastral dos clientes. Foi trazido para o artigo 5º-A, mas, de qualquer maneira, um dos pontos continua existindo, que são as trilhas de auditoria, que elas devem continuar existindo para se buscar quem realizou a atualização, quando foi feita aquela atualização, são as trilhas de auditoria, e esse rastreamento para verificar as inclusões, alterações e exclusões. Da mesma forma, a identificação daquele evento, quem é o responsável, data e horário daqueles eventos. Da mesma forma, o detalhamento sobre ordem presencial. Na instrução atual, existe a questão, mas ela não foi aprofundada. E no artigo 14A, a ordem recebida presencialmente é dado um destaque a ela. Com relação a data, horário, documento apresentado, a identificação do cliente, ou seja, são exigências escritas que se fazem necessárias para, caso uma ordem seja recebida presencialmente, ele estar à disposição, seja do regulador, seja da entidade autorreguladora, para demonstrar que efetivamente aquela ordem foi transmitida pelo cliente de forma presencial. Os artigos 12, 13 e 15
sobre ordens, a grande mudança foi com relação a princípios de se obter confidencialidade, autenticidade, integridade e disponibilidade dessas informações. Ou seja, as ordens elas devem ter realmente a ser garantidas por esses quatro dimensões para se garantir realmente que essa ordem efetivamente foi transmitida pelo cliente, ou por seu representante ou pelo seu procurador. Com relação à gravação de voz, também de dados, também continuam lá, o registro deve ser mantido em condições seguras de armazenamento, foi dado uma especial atenção a essa questão, né? E a transmissão por DMA também, com um destaque principal com a origem das ordens. Há uma necessidade de se buscar, e principalmente com relação à automação de ordens, nós percebemos hoje um diagnóstico ainda muito numa camada superficial que nós fizemos, identificamos um crescimento muito grande de uso de robôs de ordens, de ferramentas de automação de ordens. E essas ferramentas, elas estarão, quando nós falarmos um pouco mais sobre prestadores de serviço, essas ferramentas elas devem trazer para a corretora, para a distribuidora, informações sobre a origem das ordens, para que seja rastreado o emissor, para que seja, inclusive, devidamente feito o controle de risco pré-operacional. Eu vou tratar isso um pouco mais à frente, mas, de qualquer maneira, quando se recebe uma ordem, uma corretora recebe uma ordem, uma distribuidora recebe uma ordem, trazida por uma ferramenta de automação de ordens, essa trilha deve chegar realmente até lá nessa ferramenta. E essa informação deve estar disponível, não só para o intermediário, mas também disponível para o regulador, disponível para a entidade autorreguladora. Com relação à liquidação, artigos 27 e 28 continua até de cheque, mas arranjo de pagamento foi um avanço, desde que autorizados pelo Banco Central. Algo que, muito provavelmente, a gente vai acabar se confrontando com o dia a dia a possibilidade de ter arranjos de pagamento também em liquidação. No artigo 32, os deveres dos intermediários eram um rol de 6 incisos, hoje são quase, parece 12 ou 13, agora me fugiu um pouco aqui. Mas, de qualquer maneira, quase que dobrou aquele número de deveres, tá? Um dos deveres que ainda continua existindo, que é a comunicação de início de violação, no artigo 32, inciso 4, ele diz que deve ser comunicado para a CVM, mas não só para a CVM, também para a entidade autorreguladora e também para a entidade administradora de mercado, B3, BSM. Da mesma forma, aí já é uma inovação trazida no artigo 32, isso se comunica muito com a Instrução 301 de lavagem de dinheiro, a questão do monitoramento de operações com relação a vantagens indevidas, danos a terceiros, porque a tendência de se ter operações sendo realizadas sempre em partes, as mesmas partes, em detrimento de uma e de outra, e a favor de outra. Então, esse inciso também foi destacado no artigo 32 como mais um dever de o monitoramento por parte do intermediário. Planos de continuidade, política de segurança e informação, como são 2 assuntos novos, trazidos por 2 tópicos, por 2 capítulos de muita relevância na própria instrução, eles passaram também a fazer parte do artigo 32 como inclusão dos deveres dos intermediários. O controle das pessoas nos fóruns de comunicação, como isso veio da instrução 380, que eu tratei um pouco atrás, em slides atrás, também passa a ter, por parte dos intermediários, e entra novamente como mais um item no artigo 32, mais um dever do intermediário, é exatamente o controle sobre essas pessoas que fazem parte dos fóruns de comunicação disponibilizados pelo próprio intermediário. E, de fato, a questão de TI passa a ser um dever do intermediário, hoje está, então, normatizado, ele deve ter uma estrutura adequada para atender os seus clientes e, principalmente, em picos de demanda, que é um ponto bastante, para nós, de grande valor que esteja na norma, porque nós queremos entender como a estrutura de uma corretora ela pode trabalhar com picos de demanda. E, para isso, evidentemente, nós vamos fazer algum tipo de supervisão, buscando o histórico de colocação de ordens de clientes, buscando realmente o atendimento da corretora, da distribuidora, e ver o quanto realmente essa estrutura está adequada a conter toda essa vazão de ordens vindas dos seus clientes. Tá? Os sistemas tecnológicos, é claro, estarão e deverão estar passíveis de ser auditados.
E essas auditorias são realizadas pela entidade autorreguladora, pelo próprio regulador e, mais do que isso, pelo próprio participante, que deverá colocar a testes periódicos em cenários de estresse. E só um ponto aqui que não posso deixar escapar. Nós estamos falando aqui, e volto a dizer, sobre TI, mas, de fato, hoje nós conhecemos realmente muitos desses participantes que têm esses sistemas tecnológicos já em andamento, já em pleno vapor. Com certeza, nenhuma novidade aqui. Apenas o que é importante é que muitos desses aspectos não estavam antes normatizados. E essa é a nossa... o grande avanço da instrução é trazer para a instrução 505, a partir de setembro do ano que vem, o que já existe hoje, inclusive no mercado, hoje sendo realizado pelos próprios participantes, tá? No artigo 35, e esse é o último slide com relação a 505, antes de entrar em governança de TI, de segurança da informação. O artigo 35 falava, e continua falando, de vedações dos intermediários. E aqui existe também algumas inovações. Era para nós muito preocupante as transferências de recursos entre contas correntes e titularidades diferentes, contas gráficas, né? Dentro de um intermediário, conta corrente gráfica de um cliente A e conta corrente gráfica de um cliente B, a transferência de recursos entre essas contas. Então, nós entendemos que seria interessante trazer para a 505 essa vedação, tá? Mas sem ferir qualquer outro tipo de... Porque lá está bem esclarecido, aqui no slide não aparece, mas lá na norma tem, permitidas outras condições previstas em normas ou até na legislação. Mas, de qualquer maneira, qual é a expectativa aqui? Que, de frente de uma transferência que não possa ser realizada, e ela não deve ser realizada de fato, até que a norma entre em vigor, que é em setembro de 2020, o que se espera é que, havendo essa transferência que hoje é permitida, ela seja um evento a ser analisado pelo participante com relação a 301, quando você tem operações atípicas com relação à transferência de recursos entre titulares, tá? A partir de 2020, o que se espera é que essa transferência não ocorra mais, a não ser, como disse, em questões já, exceções previstas. As movimentações financeiras e mesmo a transferência de custódia também não constava esse dispositivo da 505 e nós fortalecemos isso, somente com autorização do cliente. E isso, quando nós falamos em transferência de custódia, isso se comunica com a 542, que também já fala. Mas entendemos que essa informação, estando também na 505, passa a ser realmente um arcabouço mais centralizado para que realmente o participante trate dessa informação, esse dispositivo de uma forma dentro dos seus controles internos também. Um outro ponto que nós entendemos também que foi necessário trazer para a norma e que era de grande prejuízo até para qualquer tipo de operação, era a questão de presença de clientes no ambiente de mesa de operações. É vedado e isso hoje está claro na nova instrução. E também a aplicação de recursos de clientes em operações de carteira própria da corretora, isso ficou hoje claro também na instrução 505, incluída nas vedações do artigo 35. E, por fim, no artigo 36, ele ficou muito mais robusto, porque hoje ele trabalha com possibilidade de você armazenar aqueles documentos por 5 anos, não só os documentos físicos, mas também os documentos digitalizados. E lá você pode até, inclusive, tem lá dispositivo a respeito, se os documentos originais forem devidamente digitalizados, você pode até descartar os originais. É uma forma de se retirar esse custo de observância para o participante de ter arquivos físicos, né, que sejam em papéis, né, para se colocar esses documentos digitalizados e mesmo com informações que venham colocados por dados que sejam introduzidos em sistemas de cadastro que possam depois ser validados, tá? Agora eu vou passar, terminando o artigo 36, eu vou passar então para os aspectos de segurança, de governança de TI, que são exatamente os capítulos 8A e 8B da norma, que vai tratar inicialmente de continuidade de negócio e depois da segurança da informação. No 35A, é o PCN, é o Plano de Continuidade de Negócios. Os pontos que eu considero mais interessantes para que a gente possa iniciar uma primeira leitura da 505
nova é a questão dos potenciais efeitos da interrupção dos processos críticos. Ou seja, o participante deve realmente entender o que são os processos críticos, o que a interrupção desses processos críticos pode trazer de efeitos para os seus clientes. Da mesma forma, ele ter procedimentos e definir prazos para, no caso de ter um incidente, o tempo de reinício e recuperar as suas atividades, para que quanto tempo o cliente da outra ponta dessa linha seja menos impactado. E também os testes que são necessários a serem realizados ao longo do ano, e isso o próprio participante vai identificar a necessidade desse período que deve realizar esses testes para monitorar esses planos de continuidade. E nesse plano de continuidade, trabalha-se com sistemas críticos, ou seja, não são todos os processos, os sistemas críticos que são relacionados aos processos críticos. Não são todos os sistemas e processos que são críticos. O próprio participante irá identificar quem são. Mas, de qualquer maneira, o que a norma diz, inclusive, os processos críticos, são, pelo menos, processos relacionados à ordem, transferência de custódia, liquidação física, liquidação de recursos. São esses os processos considerados críticos que a norma, pelo menos, exige. Mas o participante vai adotar aquilo que é necessário, que ele entende que, a mais do que isso, seja necessário para que ele possa realmente dar um conforto maior ao cliente, para o cliente ter menos impacto num incidente que ele venha a ter com relação à continuidade de negócios. E essa comunicação que ele deve realizar e deve encaminhar para a CVM, no caso, a própria superintendência, a SMI, ele vai comunicar, ele vai descrever um incidente, vai avaliar o número de clientes que foram afetados, vai prescrever um plano de ação e vai considerar um prazo para esse plano de ação ser tratado. Pulando para o outro capítulo, segurança e informação, nós temos lá 3 grandes dimensões. Quatro grandes dimensões, na verdade. A questão que eu considero que é muito importante é a questão de dados dos clientes. Esse é um dos pontos muito importantes dessas 4 dimensões. Então, nós teremos lá, nessa abrangência, política de segurança e informação. É o próprio participante que vai definir a sua política, como ele vai tratar a questão de segurança cibernética, como ele vai avaliar a relevância dos incidentes. Não serão todos os incidentes de segurança cibernética, serão considerados relevantes. Quais são os serviços relevantes que ele vai ser prestado por terceiros? Não são todos os terceiros que prestam serviço a uma corretora que devem ser considerados serviço relevante para um caso de segurança da informação. Essa política de segurança deve ser aplicável aos seus funcionários, ao propósito, e também aos prestadores, mas não todos também. Ele pode também definir que determinados prestadores de serviços que não estejam diretamente relacionados a questões críticas, a processos críticos da corretora, possam ser dispensados, tá? Uma dessas dimensões, então, que eu gostaria realmente de ser mais enfático é com relação a dados de clientes. Não é de agora que nós estamos tendo, mesmo pela mídia, informações de vazamento de dados, seja de instituições financeiras, seja de outras instituições, e que envolve também o mercado de intermediação, envolve outros mercados também, e é muito importante para o participante que esse dado do cliente seja realmente preservado, e mais importante ainda é para o próprio cliente, né? E então, a CVM entende que é necessário que esses dados do cliente estejam efetivamente resguardados pelo participante. Então, o participante deve demonstrar que ele tem regras, procedimentos, controles que vão garantir realmente esses dados do cliente. E essas informações, ela deve contemplar não só os dados do cliente, que é o seu cadastro, mas também as operações. As operações também devem ser preservadas dentro dessa informação necessária de dados de clientes. Com relação à segurança cibernética, da mesma forma, no plano de continuidade, em qualquer evento de incidente de segurança cibernética, desde que relevante, da mesma forma, a comunicação, descrevendo o incidente, o número de clientes que foram prováveis afetados, o plano de ação, prazo para realmente esse plano de ação ser tratado, deve ser encaminhado à SMI, no caso, à Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários da CVM, descrevendo esse incidente, quais medidas adotadas e, de alguma forma,
principalmente com relação aos reflexos dos dados dos clientes. Mais uma vez, os dados dos clientes é uma dimensão bastante considerada dentro da Instrução 505. E, por fim, os serviços relevantes prestados por terceiros. Esse é o penúltimo slide, e nesse serviço relevante, como falei agora há pouco, não são todos os prestadores de serviços que deverão ser tratados pelo participante com relação à segurança cibernética, mas aqueles que efetivamente estão relacionados, né? Com relação a informações, documentos, correspondência, papéis de trabalho, todas essas informações devem estar devidamente tratadas, e desde que ele tenha acesso a esse tipo de informações e documentos, ele passa a ser um prestador de serviço que deve ser considerado para o participante em transferir as suas informações com relação à política de segurança da informação. E, por fim, a expectativa da 505 é também fomentar no mercado de intermediação que os participantes participem de um fórum entre os próprios participantes para trocar realmente experiências sobre incidentes, seja de segurança de informação, seja de incidentes de ataque cibernético, seja de questões envolvendo continuidade de negócio, para que isso realmente possa facilitar o entendimento dessas questões que hoje são cada vez mais... a quantidade de questões que são maiores e, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade podem ser relevantes. Então, esse é um dos pontos da instrução, de fomentar esse canal de comunicação entre os próprios participantes. Era isso que eu gostaria de apresentar. É claro que a 505 é muito mais do que eu coloquei aqui em 30 minutos, e me coloco à disposição para as perguntas que já devem estar chegando. Sim, e nós vamos começar a responder. Só deixa eu deixar um ponto, alguma das questões que, de repente, nós não conseguimos aqui responder, a Ambima vai receber, já está recebendo, vai nos transmitir depois, nós vamos responder, transmitimos de volta para a Ambima, e a Ambima retorna para aqueles que fizeram as perguntas que não tiveram respostas até o momento. Muito obrigado por enquanto. Muito bem, Carlos. Eu queria só apresentar Marcos Vinícius, do núcleo de PLD da CVM, que também está participando. A 505, como eu falei, ele tem muita relação com a 301, então esse aspecto de cadastro muito relevante para todos nós. Então vamos lá. Muito bem. A primeira pergunta que chegou aqui hoje o conceito de ofertar do artigo 1º não se aplica às operações privadas do intermediário levadas a registro em mercado organizado. Como ficaria a aplicabilidade da instrução 505 no caso do administrador de fundo, que distribui e vende as cotas de seus fundos diretamente ao cliente, não tendo envolvimento de um intermediário? Essa questão eu vou precisar levar para casa, porque distribuição de fundos me foge um pouco, né? Eu fico devendo essa resposta com um pouco mais de cautela, porque eu gostaria de pedir a colaboração da área da SIM, que é a área que especificamente trata desse assunto. Muito bem, a próxima. O que vocês entendem como comunicar tempestivamente? Sim. Haverá um prazo no qual o incidente deve ser comunicado? Também haverá um modelo de reporte ou fica a critério da instituição? Bom, começando pelo final, não há nenhuma formalidade. O reporte é totalmente dado pelo participante. O importante é que depois, inclusive, isso venha a ser formalizado no próprio relatório de controles internos no ano seguinte, isso é importante. Agora, a questão da tempestividade, por quê? Porque isso ficou em linha com a própria resolução do CMN. Mas o que vale aqui? Há de se destacar, e a própria Patrícia, no início da apresentação, comentou a respeito do grupo de trabalho entre Ambima, CVM e SMI, e que um dos pontos altos desse nosso grupo de trabalho é exatamente buscar o que é essa tempestividade, se é 15 dias, se é 30 dias, se é 24 horas. Nós realmente não temos essa ideia ainda, e por isso a norma não foi prescritiva, e sim principiológica, deixando esse termo bastante aberto. Mas isso, com certeza, será objeto de um ofício circular, acredito que no início do ano que vem, para esclarecer melhor. E, com certeza, o mercado vai ser ouvido, e muito bem ouvido, com relação a essa necessidade. Muito bem. Próximo aqui. O artigo 35C fala em comunicação de incidente que afete sistemas. Podemos entender que esse incidente é um incidente de segurança cibernético, conforme definido na norma? Se houver outro tipo de incidente de segurança da informação, mas que não relacionado ao meio cibernético, perda de documentos físicos,
Também teremos que comunicar a CVM com base em qual artigo da norma? Aí de fato era com relação a sistemas de segurança relacionados aos processos críticos. Por exemplo, essa sugestão que foi dada de perda de documentos, né? Perda de documentos físicos. Não me parece relacionado a isso. Aí eu vou precisar realmente reler um pouco mais. Não sei se você, Pacheco, tem alguma sugestão. No 35C ele fala exatamente disso, da comunicação da ocorrência de incidentes relevantes, que afetem os sistemas críticos. Estamos falando de... processos críticos. Processos críticos. Então, acredito que não. Tá bom. Vamos lá. Próximo. Artigo 4º, parágrafo 3º. A indicação de diretor responsável por PCN e segurança da informação é facultativa ou obrigatória? Facultativo. A norma fala que o intermediário que pode. Perfeito. E não é estatutário. Não, além de ser facultativo, não é diretor estatutário. O diretor estatutário é o diretor de controles internos e o diretor responsável. Isso continua sendo. Mas esses dois diretores de PCN e de segurança da informação, além de serem facultativos, não são necessariamente diretores estatutários. Muito bem. O 35J trata de serviços relevantes, porém está no capítulo de segurança da informação, não sendo específica para segurança cibernética. Sendo assim, podemos entender que a instituição deve considerar não só prestadores de serviços de tecnologia, mas também considerar prestadores de serviços não ligados a sistemas e tecnologia, como, por exemplo, empresas de guarda de documentos? Não, de maneira alguma. Porque nós estamos tratando aqui, como falei agora há pouco, os prestadores de serviços relacionados à segurança da informação que devem ser considerados como aqueles que devem ter a maior atenção por parte do participante. Essa foi a provocação, tá? Da norma, tá? Bom. Outra. O relatório semestral será necessário para julho de 2020, visto que a vigência é a partir de setembro de 2020? Eu acho que isso é uma boa pergunta. Eu, pessoalmente, não é a SMI que está falando, nem a CVM, acho que não há necessidade, mas isso vai ser alvo de um ofício circular. Mas, por enquanto, vamos continuar pensando em relatório de controles internos semestral, inclusive para julho de 2020 também. Mas eu não vejo nenhum... 5 ainda está em vigor até lá. Está em vigor, mas eu não vejo nenhuma necessidade para a gente ter esse relatório, mas isso vai ser objeto de ofício circular. Muito bem, estou vendo aqui. Se uma instituição financeira conta com um armazenamento de e-mails e há uma falha nesse banco de informações, como é possível sanar a perda dessas evidências e desses documentos? Eu também não sei. Realmente eu vou ficar te devendo essa resposta. Eu acho que a gente vai ter que... dentro da política, né? Eu acho que vai ser... eu acho uma boa... eu acho que a política deve contemplar... Porque, veja, a Instrução 505 ela é principiológica. Nós não temos a intenção de sermos aqui aquele prescritivo com relação à tecnologia da informação. Ou seja, quem vai dizer o que vai fazer e como deve fazer vai ser o próprio participante. E o regulador e a entidade autorreguladora vão até lá e vão verificar, olha, você escreveu dessa forma, você está fazendo dessa forma? Ok, vou embora e está tudo bem. Agora, eu não posso realmente aqui ter na instrução algo prescritivo. Então, acho que esse tipo de pergunta, quem vai me dar é realmente quem estava fazendo a pergunta, né? Eu acho que isso daí vai ser mais interessante. Muito bem, outra aqui, o artigo 12 de ordem por sistemas de mensagem eletrônica. Inclui-se mensageiras como WhatsApp, Telegram, etc. Nós já conversamos sobre isso, com certeza. Desde que ela seja, de alguma forma, armazenável. Confidencialidade, é o CID, né? Confidencialidade, integridade, né? Então, desde que ela seja armazenável e seja possível ser uma trilha dessa ordem, ela é passível de ser identificada, de ser apresentada tanto para o regulador como para o autorregulador. Mais importante, essa mensageria, seja o WhatsApp, seja o que for, deve estar prevista no cadastro como forma de transmissão daquele cliente, ou seja, o cliente deve prescrever na sua ficha cadastral como ele vai transmitir, inclusive o endereço, o codinome que seja lá do WhatsApp, ou o codinome que seja da mensageria que ele vai utilizar, tá? Skype, né? Sim. Codinome do Skype. Tem outra pergunta aqui sobre fundos, acho que não... Sobre fundos, infelizmente eu vou ter que passar e mas a gente vai devolver. A gente vai devolver a resposta. Tá. Tem uma relação com relação à securitizadora, instrução 603 também aí. Também eu vou ter que pesquisar melhor, gente. Porque SMI. Tá. Vamos
A norma em discussão se aplica aos gestores que atuam como distribuidores dos próprios fundos, conforme facultado pela instrução 558. Então, também é uma questão que também envolve 558, eu vou ter... porque a 505, efetivamente, ela foi direcionada ao mercado de intermediação. Nós vamos ter que realmente conversar um pouquinho mais com a SIM e ver o quanto isso se relaciona, mas, a princípio, eu vou ter que realmente passar essa resposta. Haverá entendimento entre CVM e B3 para que o relatório semestral do roteiro básico do PQO também tenha periodicidade alterada para o anual, visto que muitos participantes elaboram um único relatório? Muito bom essa pergunta. Eu acho que, com certeza, vamos ter que conversar com a B3. Com certeza. E eu acredito que sim, porque, de qualquer maneira, ela não tem esse condão de exigir mais do que a própria 505. Então, não vejo dificuldade em se acertar isso. Por enquanto é o que temos aqui de perguntas. Não chegou mais nenhuma pergunta. Por enquanto não. Ou não atualizar, né? Sim. Você me passou para cá, né? Mandei as últimas. Por enquanto, são essas as perguntas. Ok. Ficamos à disposição aqui. Bom, Carlos, enquanto não chegam novas perguntas, né? Sim, pois não. Embora a gente está falando de uma temática normativa distinta aí das alterações que foram feitas na 505, não é novidade para ninguém que já está em fase final os últimos apontamentos para a gente chegar à nova norma de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo do âmbito da CVM, e diversos aprimoramentos foram feitos em relação a pontos que têm conexão muito grande com a 505, né? A gente está falando não só de questões de ordem cadastral, mas também uma série de aprimoramentos relacionados à elaboração e disponibilização de relatórios no que diz respeito à prestação de contas. Apenas para sinalizar para vocês que é óbvio, né? Somente após a edição da nova norma é que nós vamos ter um fato efetivo, né? Mas tudo caminha com total e absoluta harmonização em termos de prazo de relatórios, e a essência do norte da bússola está apontando para a mesma direção. Então não serão comandos conflitantes no que diz respeito à governança dessa prestação de contas, não apenas por meio de relatórios, mas sobre toda e qualquer rotina. Um dos grandes cuidados que nós tivemos naquilo que foi possível, nós não economizamos mesmo na harmonização dos comandos da 505, alteração que estamos falando aqui, e da nova norma de prevenção à lavagem. É isso que eu queria dar esse recado para vocês. Eu queria complementar, Marcos, acho que nessa linha também, de fato, o relatório de controles internos, inclusive, a expectativa com a 301 sendo publicada também, o próprio relatório passa a ter de uma forma única, ou seja, traz a 505, traz a 301 e traz também a 539 de suitability, num mesmo corpo. E essa expectativa, isso também, claro, vai ser o objeto de um ofício circular também. A expectativa é exatamente para quando nós viermos a trazer essa questão da tempestividade, a questão com relação ao relatório de controles internos a partir do ano que vem, nós também provavelmente vamos trazer essa oportunidade até de dizer, olha, o relatório de controles internos é anual e, além disso, ele não só se aplica a todas as questões da 505, mas também a nova 301 e a atual 539. Ou seja, de uma forma de universalizar todos esses três pontos que, para nós, é importante receber essas informações, né? Aproveitando aqui a pergunta, sairá alguma instrução específica para a segurança cibernética para gestores, administradores de carteiras? Eu sei, mas assim, mais uma vez, assim, a 558, ela tem realmente algumas questões. Eu não conheço a 558 para poder responder. O que eu conheço 558 é do dia a dia, mas é muito pouco. Mas a gente vai devolver essa resposta com mais clareza. Tem uma outra que chegou aqui. A Resolução 4658 do Conselho Monetário Nacional já pede uma política de segurança cibernética. Sim. Porém, a Instrução 612 trata de segurança da informação, que é um conceito mais amplo que segurança cibernética. Sim. Nesse sentido, teremos que adaptar a política já criada para prever outras questões de segurança da informação que não as de segurança cibernética, ou podemos entender que para a Instrução 505 devemos tratar a segurança da informação apenas como segurança da informação em sistemas, ou seja, cibernética? A 505 ela
volto a dizer, principiológica. Quem vai dizer o que realmente é processo crítico e, portanto, quem entrar por trás desse processo crítico, os sistemas críticos, as informações relevantes que devem ser resguardadas no sistema de segurança da informação, é o próprio participante. A 505, ela é principiológica. Se você entende que aquilo que você está levando para atendimento à resolução CMN é o suficiente para você tratar a 505, é você que vai me dizer, e eu realmente vou verificar o que você está me trazendo. A 505, ela traz vários princípios, então, se você entende que aqueles princípios estão abarcados já pela sua política hoje, está já atendido, tá? Bom, a utilização de corretoras terceiras para operações de pessoas vinculadas. Isso tem mesmo. Pode ser iniciado antes do início da vigência da norma? Então, a norma prevê realmente isso daí, ela entra em setembro de 2020. Então, hoje eu não tenho ainda essa previsão. A ideia realmente foi levá-la toda a norma até setembro de 2020. Mas é possível a gente trabalhar com isso internamente. Eu acho que é uma boa pergunta. Eu não vejo nenhuma dificuldade disso ser antecipado através de um ofício da própria circular da própria CMI. Mas a questão precisa ser melhor trabalhada. Ótima pergunta, com certeza. Vamos trabalhar internamente essa questão. Vou fazer uma pergunta aqui para o Marcos agora, que saiu direto para ele. Tem previsão para a publicação da nova 301? Eu estou desde 2016, quando o edital foi colocado para conhecimento de todos, desde 2016 falando que até o final do ano sai. Então isso foi dito em 16, 17, 18 e eu vou dizer agora em 19, mas eu quero realmente acreditar que estamos na fase final e tudo caminha para ainda esse ano, com sobras, essa norma estar editada. Óbvio, né, que não depende da boa vontade minha, do Carlos e do Paulo que estão aí, mas eu posso assegurar para vocês que nós já não estamos na parte das reuniões, nós estamos realmente na parte de fazer os últimos aprimoramentos, a parte da lapidação mesmo de uma minuta final, e com certeza teremos novidades em breve. E reiterando que não haverá um norte da bússola em assimetria com o que está aqui nos comandos atuais da nova 505, com a versão da 612 que estamos discutindo. Eu acho que o conceito é o mesmo, e se eu puder resumir as duas normas, um ponto em comum, entre outros que eles têm em comum, é a necessidade de cada vez mais você ter uma efetiva, rápida, clara e didática prestação de contas de tudo que foi feito dentro do escopo das duas normas, além da própria norma de suitability, a 539, né? Mais do que nunca, eu acho que a instituição tem que estar preparada para uma linguagem palatável, simples, clara e tempestiva, acima de tudo, tempestiva, do que ela fez para cumprir os seus objetivos em relação a esses comandos. Muito bem. Outra questão que chegou aqui, poderia explorar um pouco as alterações com relação a operações de pessoas vinculadas? Essa é uma boa pergunta, realmente, porque ao longo desde que a 505 entrou em vigor em 2011, havia uma questão, e isso acabou sendo traduzido pela SMI, através de resposta a consultas. Se uma pessoa vinculada poderia atuar por outro intermediário, e existiam realmente situações em que ele não tinha como atuar por aquele intermediário, porque aquele intermediário não atuava naquele mercado em que aquela pessoa vinculada estava com a intenção de realizar aquela operação. Então, nessa nova 505, já temos essas questões aqui elencadas, né? Então, são os incisos 2, 3 e 4 do artigo 25, parágrafo 1º. E eu volto a dizer, acho que isso é até interessante que a gente possa conversar internamente, talvez isso possa ser antecipado, porque realmente não faz muito sentido que isso seja uma vedação, né? Ou seja, a pessoa vinculada ao intermediário com relação às operações de mercado que o intermediário não seja autorizado a operar. Faz todo sentido, né? Ele não pode ser proibido de atuar no intermediário, desde que ele esteja vinculado, se ele quer atuar num outro mercado e o intermediário não realiza operações naquele outro mercado. Já foi realmente exaustivamente tratado por consultas pela SMI, autorizando, e a intenção foi trazer para a norma, e eu não vejo nenhuma dificuldade que isso a gente possa, num ofício circular, até mesmo colaborar exatamente para que isso seja antecipado. E um outro ponto que foi importante, que foi incluído, inclusive, durante a audiência pública, foi o inciso 4.
são aquelas instituições ligadas ao intermediário e ela trouxe exatamente essa questão. Poxa, então, e aquela instituição ligada ao intermediário tem pessoas vinculadas, ok, também nessa situação, ela desde que ela tem autorização daquela pessoa vinculada a transferir essas informações, ela também poderá atuar por outro intermediário. Foi também, aqui sim foi uma evolução realmente da própria norma, né, para não prender realmente a pessoa vinculada a um intermediário, está no inciso 4, mas tem que ter essa autorização para a transferência das informações para aquele intermediário que realizou as operações, tá? Chegaram outras perguntas a respeito de fundos, de novo, 558, como é que a gente pode fazer a devolutiva? Acho que podemos fazer essa devolutiva, essas questões. porque né? eu vou precisar realmente, a gente vai precisar realmente da ajuda da SIM para responder melhor essas questões. Pode fazer as perguntas e a gente vai responder depois. Né? Depois, né? A gente responde, voltando, a gente responde para a Ambima e a Ambima responde para cada um, tá bom? Correto. Tá bom? Boa tarde. O que é esperado para empresas que distribuem produtos de investimentos, mas não atuam como intermediários da maneira clássica, como bancos comerciais ou de investimento que negociam valores imobiliários em carteira própria com clientes? Ele distribui produtos de investimento, mas não atua como intermediário da maneira clássica. Mas qual que é a dificuldade? Eu não consegui entender aí. Acho que a gente pode melhorar a pergunta. Vamos fazer o seguinte, quem trouxe essa pergunta, nós, claro, a pessoa sabe quem foi, tenta explorar um pouco mais a pergunta para a gente poder realmente direcionar melhor essa resposta, tá? Acho que tem outra questão aqui também para explorar um pouco mais a questão do DMA. Ah, tá. Também do acesso direto ao mercado. O que vem a pergunta aí? Falar um pouco mais sobre a questão do DMA. Falar um pouco mais sobre a questão do DMA? As perguntas podem ser um pouco mais objetivas. Assim, que a gente pode... Assim, eu não sei exatamente o que está sendo perguntado, o que se entende, o que se gostaria de saber sobre DMA. De qualquer maneira, ele foi introduzido, né, de alguma forma nas transmissões de ordens, né? Mas temos aqui várias questões. Está lá no artigo 12, né? Exato. Para o primeiro, inciso 3, né? São uma das formas de transmissão de ordens. Agora, qual é a dúvida exatamente? Exatamente, para a gente poder explorar um pouco mais. Mas, ok, formula, né? E a gente tenta responder. Ô Carlos, e até voltando à questão das questões relacionadas aos fundos de investimento, sim, é evidente, sem prejuízo, né, da devolutiva e o feedback que vai ser dado para a Ambima dessas questões, sim, claro, não se descarta. Eu não estou aqui assumindo nenhum compromisso, gere nenhuma expectativa, mas dependendo da pauta e dos itens que merecem um maior esclarecimento em relação à indústria de fundos, né, nada impede que paralelamente assim também explore sistemas no ofício circular e quem sabe até um ofício circular conjunto, né? Pode ser, novamente, claro. Não é nenhum fato, não gera expectativa, mas a própria CVM refletirá sobre a viabilidade, pertinência e oportunidade da SIM eventualmente também colaborar na elaboração desse ofício circular, né, Carlos? Concordo com você, Marcos. Eu acho que realmente vale. Por isso que eu estou dizendo que é uma lição de casa para nós, né? Essa conversa com a SIM, talvez essa agregue mais valor, inclusive a própria 505/558, né? Muito bem. Uma pergunta aos organizadores, né? O webinar ficará disponível para visualização até quando? Sim, a princípio ficará no site disponível, mantido na página da associação. Inclusive também, como a Patrícia colocou, sou Gabriela aqui também da associação, como a Patrícia colocou anteriormente, ficarão disponíveis também com as apresentações, também com os contatos, mas a princípio fica disponível por tempo indeterminado, como um arquivo mesmo de uma iniciativa aqui da associação no nosso portal. Não vai expirar, podem ficar tranquilos aí. Tá bom, estamos aguardando chegar novas questões aqui. Enquanto não chegam novas questões, eu vou fazer aqui, na verdade, uma provocação, não uma pergunta para o Carlos, no seguinte sentido. Eu acho que, embora isso não esteja dito
com a palavra explícita compliance, né? Acho que cada vez mais as normas da CVM, e a 612 não é diferente, mostram a importância de que os controles internos, em termos de gerenciamento de riscos, independente do escopo da 505, agora com a 612 e outras normas da CVM, isso daí fortalece ainda mais a importância do compliance junto aos intermediários, fazendo o devido endereçamento desses riscos, né, Carlos? Acho que é um ponto muito importante e que só enaltece e consagra o trabalho desses profissionais, né? Com certeza. O diretor de controles internos, de fato, passa a ter cada vez mais uma relevância, né? Porque, veja, na 505 nós falamos em diretor de controles internos, na 301 nós teremos também necessidade de um relatório de controles internos, na 539 em suitability se fala em relatório de controles internos. Então, cada vez mais, de fato, essa observância por parte do participante com relação a controles internos, seja transferência de custódia, seja ordem, seja liquidação, seja suitability, seja ela PLD, é de fato algo que essas 3 normas, que são 3 normas que eu considero de relevância para o mercado de intermediação dentro da CVM, elas são cada vez mais aglutinadoras para exatamente esse trabalho de controles internos, né? Alguma coisa mais? Sim. Conseguimos ver a aplicabilidade integral da 505 para as corretoras. Mas as intermediações realizadas pelos bancos e bancos de investimentos também são objetos da 505? Qual a extensão da aplicabilidade da norma para essas empresas? São também participantes do mercado, com certeza. Da mesma forma, não há dúvida. Tá? O intermediário aqui, inclusive definido na própria atual 505, isso não foi... a instituição, isso não mudou, tá? Está no inciso 1 do artigo 1º, ela continua. O que é intermediário? Instituição habilitada a atuar como integrante do sistema de distribuição, conta própria e conta de terceiros, em negociação de valores imobiliários e mercado regulamentar de valores imobiliários. Portanto, essas instituições realmente são endereçadas pela 505, né? Operações de tesouraria, ou seja, derivativos de balcão, exemplo, swap e termo de moeda, levadas a registro na B3, são consideradas ordens com base no artigo 1º? Sim, a ordem agora na nova 505, ela engloba o registro com relação ao mercado de balcão, sim, com certeza. E isso, por ser ordem, ela passa a ter ela acaba caindo a observância do artigo 12, que é exatamente a transmissão de ordens para que seja realmente disponibilizado ao regulador, ao autorregulador, as informações com relação àquela ordem dada para registro. E não só isso também, como agora também tem na própria 505, nova 505, vamos dizer assim, com a 612. Transferência de custódia também. Essas ordens também transmitidas para o participante devem ter trilha, devem ter resguardo, devem ser devidamente armazenadas, para que sejam, pelo participante, sejam atendidas as questões de cumprimento com relação à transferência de custódia, por exemplo, tá? E também a questão de liquidação, por exemplo, resgate, que são solicitados muitas vezes via e-mail, são também ordens que são consideradas para a necessária guarda por parte do participante. A comprovação desses eventos, né? Estamos aguardando. Aproveitar, talvez, nesse intervalo também, a questão, né, de tempestividade, e não só isso também. Tem um outro ponto com relação a relatórios de plano de continuidade e também de incidentes cibernéticos, em que não só a questão da tempestividade para nós vai ser objeto de análise junto com a Ambima, junto com os participantes do mercado, mas também o quanto deve ser trazido de informações para o regulador, para o autorregulador, com relação a essas informações que devem ser colocadas à disposição. E em que prazo, né? Porque nós entendemos também e ficamos realmente na dúvida, efetivamente, quando estávamos trabalhando na norma, de qual seria o melhor prazo para que fossem apresentados um relatório final sobre todo aquele incidente. Nós não conseguimos chegar a uma conclusão, conversamos com parte do mercado, encaminhamos para a audiência pública e realmente não houve uma convergência. Então, para não tornar um número totalmente sem nenhuma
possibilidade de ser aplicado, então nós trouxemos para um trabalho em casa para realmente trabalhar com ofício circular, ou seja, o quanto deve ser razoável informar que está sob uma ameaça cibernética. O quanto é razoável dizer, olha, em determinado período eu te entrego um relatório final. São questões que nós vamos trabalhar e vamos ouvir o mercado, com certeza, para poder dar esses números para o mercado devolver aquilo que é possível também, né? Outra pergunta que chegou aqui. Está no radar da CVM a inclusão dos provedores de DMA no cronograma de auditoria do autorregulador? Ou isso deverá ficar a cargo do participante contratante? Eu acho que é uma questão do participante, né? Nós vamos pensar mais no participante, né? Porque nós estamos lá do outro lado da linha, né? Nós estamos chegando só no participante e não chegando... E né? a responsabilidade é dele para... Inclusive no contrato que está lá na questão dos contratos. Por isso que, inclusive, a norma, ela dá exatamente 12 meses, praticamente, para que esses contratos de prestação de serviço, e esse é um caso, ser, se necessário for, ajustado às necessidades da 505. Por quê? Porque o participante passa a ter, e já é realmente questionado sobre isso, mas é agora definitivamente com a norma, é exigido do participante chegar realmente a esse seu prestador de serviço para trazer principalmente a questão das trilhas, né? Que são objeto realmente para se garantir a questão da origem das ordens, né? Por enquanto, é o que temos. Tá, eu poderia explorar um pouquinho mais essa questão dos contratos. Foi algo que foi muito discutido durante a concepção dessa nova instrução, exatamente o que realmente afeta o participante no seu dia a dia. Porque o participante hoje, ele diversifica os seus serviços são prestados por terceiros, com certeza. Ele não tem uma horizontalidade, uma verticalidade, né? Hoje é muito mais horizontal a estrutura de um participante, como de muitas instituições. Então, ele tem realmente prestadores de serviço. E quais são esses prestadores que são relevantes para a questão de segurança cibernética? É isso que o participante vai buscar. Ele fala, olha, esse que eu contratei realmente tem a ver com transmissão de ordens. Esse daqui me faz a questão do sistema que cuida do lançamento em conta corrente dos eventos realizados em bolsa ou em balcão. São informações, são prestações de serviço que são diretamente relacionadas ao mercado de intermediação e estão, portanto, envolvendo a questão do contrato. Então, esse contrato é um dos pontos mais de grande importância, é o prazo dado exatamente para que esses contratos sejam devidamente ajustados, para que o participante tenha acesso a essas informações, porque quem vai ser requisitado a trazer essas informações é o participante. E ele tendo prestadores, ele vai ter que chegar a esses prestadores e buscar essa informação e trazer ao regulador, tá? Outra relacionada a 558. 558. Não, faz sentido. Vamos lá. O gestor que não é instituição financeira, mas que é autorizado pela 558 e faz distribuição de fundos próprios, é considerado um intermediário pela 505? Conforme falado há pouco. Vamos lá. Vamos ter que conversar com a SIM para exatamente ver, porque eu realmente não me sinto confortável em trazer 558 para esse ambiente. Né? A gente pode acabar trazendo aí uma informação distorcida, mas nós vamos trazer essa resposta para a Ambima e a Ambima responde ao final. Outro pede para explorar um pouco a questão do processamento e armazenamento de dados de computação em nuvem, presente na 4658. Veja, o armazenamento em nuvem é um prestador de serviço. Sim. Né? Então, nós temos mais um prestador de serviço que o participante vai contratar e ele está abarcado aqui na nova instrução 505. Ou seja, esse prestador de serviço vai ter que ter, ou seja, um contrato de adesão, mas que as cláusulas sejam passíveis de serem executadas, né? Ou um contrato que seja possível das duas partes, né? Então, portanto, ajustadas de forma bilateral,
para que as informações sejam disponibilizadas para o participante. Não é porque a informação está num prestador de serviço na nuvem que o prestador de serviço vai se abster de entregar essa informação para o regulador ou para o autorregulador. Eu quero entender de onde partiu uma ordem. Eu quero entender qual é a ficha cadastral, qual a informação cadastral daquele cliente, as operações. Isso pode estar numa nuvem? Pode estar. É um prestador de serviço? É um prestador de serviço. Busca essas informações. A CVM enxerga o participante. Ela não está enxergando da parede para lá onde está o participante, os prestadores. Os prestadores de serviço são relações comerciais entre esse prestador de serviço e o participante. O participante, portanto, precisa chegar nele, buscar essas informações e trazer para a própria CVM, tá? No artigo 36, há uma menção expressa à Lei 12.682. Sim. Cujo artigo 3º exige o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil. Exato. Vocês podem esclarecer a necessidade de ter certificados pelo intermediário e pelo cliente, por favor? Pelo cliente? Está na pergunta. Eu não entendi aqui, porque... Espera um pouquinho. Tem que ter certificado pelo intermediário e pelo cliente? Certificação no âmbito da infraestrutura de chaves públicas. Sim, claro, vocês podem ter a necessidade de ter certificado pelo intermediário e pelo cliente. A certificação do intermediário, mas pelo cliente... Bom... Porque o 36 ele vai falar das imagens digitalizadas, admitidas em substituição aos documentos originais. Sim. Desde que o processo seja realizado de acordo com essa lei, a Lei 12.682, que dispõe sobre a elaboração e arquivamento de documentos públicos e privados em meios eletromagnéticos. Então, mas aqui nós estamos, novamente, direcionando esse parágrafo primeiro para o participante. Ele vai digitalizar as informações, os documentos que ele receber e, desde que esse documento seja realmente digitalizado com a prescrição dada pela 12.682, inclusive com relação a chaves públicas, como está sendo colocado aqui, ele inclusive parte para o parágrafo 2º. O original pode ser descartado. Eu não estou chegando à questão do cliente aqui. É por isso que eu não entendi assim o final da pergunta. Com relação ao intermediário, não há dúvida que a imagem digitalizada, trazendo o documento original e aplicando a 12.682, é o que prevê o parágrafo primeiro para exatamente arquivar esses documentos em meios eletromagnéticos. Estamos aqui acompanhando. E isso acaba indo para o parágrafo 2º, em que, inclusive, o intermediário pode descartar o original, que faz sentido, né? Porque, de alguma forma, qual que é a ideia da Lei 12.682? Exatamente você descartar o original, ou seja, o custo de observância para o intermediário, eu tinha comentado no início, ser reduzido com relação à digitalização. Ou seja, não faz sentido eu digitalizar e manter em arquivo papel, né? Não faz muito sentido, não faz nenhum sentido. Então, desde que atendida a 12.682, o intermediário, o intermediário pode descartar o original em papel e ficar com essa informação digitalizada. Agora, com relação ao cliente... A ressalva do parágrafo 2º, né? Que o documento de origem pode ser descartado após a digitalização, exceto se apresentar danos materiais que prejudiquem a legibilidade. Aí vamos dizer assim, que o original não é confiável. Eu acho que até... Isso foi um ponto que nós colocamos, mas o que eu esperava aqui, e que espero realmente, é do participante ter uma diligência em exigir realmente um documento. É que é possível que esse documento não seja possível uma segunda via desse documento em melhores condições. É possível. Por isso nós deixamos esse final no parágrafo 2º, né? Então, ele volta aqui no artigo 36, é a Lei 12.682. Tá. Se o cliente enviar um documento físico, o empregado do intermediário deve utilizar um certificado na digitalização? O empregado é o preposto, né, da corretora, é ele que vai fazer. Quem vai dar a validação para essa digitalização é o intermediário que vai determinar aqueles que terão as chaves para poder fazer essa digitalização. O funcionário. Agora, se é um prestador de serviço, ele vai ter que ter um contrato de prestação de serviço para fazer isso. E nesse contrato deve estar previsto também o atendimento a 12.682. Ou seja,
tanto o participante deve atender a 12.672, quanto, se ele for digitalizar e essa digitalização for feita por terceiros contratados, esse contrato deve realmente constar o atendimento a 12.682. Então aí vem a exigência aplicável para documentos enviados em forma digitalizada. Em caso positivo, o cliente deve ter um certificado? Se ela já vier digitalizada, acho que é isso a pergunta, né? Se ele mandar um PDF em forma digitalizada. Se ele mandar o PDF, é essa questão, quer dizer, eu digitalizo algo que é original. Aquilo que é transferido em PDF já não é original. Sim. O que acontece? Eu só consigo digitalizar algo que é original. Se eu recebo algo digitalizado, ele já é digitalizado e eu só falo em 12.682 para exatamente chamar o parágrafo 2º do descarte do original. Se eu recebo o documento digitalizado, eu não tenho por que falar em descarte do original, portanto já está digitalizado, eu vou guardar. Né? É esse documento que vai ser guardado e vai ser arquivado. Tanto que no 36 eu falo em documentos físicos ou eletrônicos. Então, esse documento, que é o PDF, que inclusive o Sistema Alternativo de Cadastro, que exatamente propõe ao participante adotar esse sistema, que também está no Ofício Circular 6/2015, lá no terceiro item, que tem lá 6 alíneas e que são a prescrição para se fazer o pedido junto à SMI do Sistema Alternativo de Cadastro, é exatamente para inibir o uso de papel. A questão aqui foi um avanço. Você recebe o papel, você digitaliza atendendo a 12.672 e descarta o original. É essa a questão que está sendo trazida. Ou seja, você recebe o documento já digitalizado, já está digitalizado, está dentro do Sistema Alternativo de Cadastro, desde que você tenha o Sistema Alternativo de Cadastro adotado. E para que você tenha esse Sistema Alternativo de Cadastro adotado, você precisa solicitar, fazer o pedido, porque isso está sendo exigido pela 301, que continua em vigor e vai continuar exigindo dessa forma esse Sistema Alternativo de Cadastro ser exigido. Com a 301 entrando em vigor, a nova, prevê-se daqui um tempo, esse sistema não mais será necessário ser solicitado, não será mais necessário ser feito o pedido, mas por enquanto é necessário. Então, se a corretora ou a distribuidora tem o Sistema Alternativo de Cadastro, ele pode receber documentos já digitalizados em PDF. A questão que se colocou aqui no parágrafo 1º e parágrafo 2º é, se o cliente entrega documentos em papel originais, ele pode então digitalizar, e essa digitalização atendida a 12.672, ele pode descartar o documento original. Porque nesse caso ele ainda não tem o Sistema Alternativo de Cadastro implementado. Então ele enquanto intermediário sem Sistema Alternativo de Cadastro implementado, ele é obrigado a ter os originais. Pelo parágrafo 1º combinado com o 2º, ele pode digitalizar esses documentos com base na 12.672 e descartar os originais. Agora, se ele já tem o Sistema Alternativo de Cadastro implementado, ele não precisa receber os originais, não faz mais sentido, ele já recebe tudo digitalizado, ou mais ainda, ele recebe as informações e ele vai validar essas informações. Hoje o Sistema Alternativo de Cadastro, volto a dizer, a 505 se tangencia muito com a 301. O Sistema Alternativo de Cadastro, quando é dado a autorização para o participante trabalhar com o Sistema Alternativo de Cadastro, não se fala mais em documento. O cliente digita as informações num sistema, numa conexão com o participante, informações de endereço, documentos, passa essas informações para o participante valida essas informações através de validadores de chaves públicas. Uma vez validadas essas informações, o cadastro é aberto. Ele não tem necessidade de receber documento, né? Apenas uma questão que essa validação não tiver sucesso, ele então vai exigir desse investidor, futuro cliente, que encaminhe para ele os documentos originais ou digitalizadas, se for o caso, cópias em PDF, por e-mail, seja o que for, para ele comprovar essas informações e poder realmente avançar nessa diligência. Mas ele possui um Sistema Alternativo de Cadastro. A intenção, quando se colocou aqui o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, foi no sentido de que, quando não houver o Sistema Alternativo de Cadastro implementado, a corretora, ao receber os originais, possa descartar os originais para exatamente diminuir o seu custo de observância, mas desde que ele atenda a 12.682.
eu acredito que eu avancei um pouco aí, mas eu acredito que tenha resolvido. Mas, por favor, se tiver dúvida, me manda de novo. Tem mais uma questão. Vamos lá. Há alguma alteração para os contratos assinados no âmbito do home broker? Contratos assinados no âmbito do home broker. Eu precisaria saber quem são esses contratos, quais as cláusulas desse contrato que a gente está falando. Eu não sei. Eu precisaria enxergar. Porque, veja, a gente está falando em contratos de prestação de serviço, daqueles que prestam serviços para o participante, terão 12 meses para se adaptar à nova 505. Os contratos de home broker, vamos lá, não sei se é por aí. Contratos de home broker são os contratos relacionados entre participante e cliente. O cliente não é um prestador de serviço, mas se você pudesse aprofundar um pouco mais essa questão, talvez seja interessante. Tem alguma coisa que você entenda, Pacheco, nesse nível? Não estou enxergando também. Outra questão aqui. Como a autarquia enxerga a questão dos colaboradores dos provedores externos, DMA, terem acessos aos fluxos de negociação dos participantes que os contratam? Não deveriam ser considerados vinculados, assim como os colaboradores dos próprios participantes que possuem os acessos às mesmas informações? O vinculado é prescritivo. Ele está definido na norma. Quem é vinculado? Ele não consta. É taxativo, ele não consta lá. Então, assim, se deveria ou não deveria ser, hoje é taxativo, as condições estão dadas, né? Se o participante utiliza-se de cadastro físico, pode-se receber documentação original assinada por e-mail, PDF e mantê-los de forma física, impresso? Ou preciso que o cliente mande esses documentos fisicamente, por exemplo, pelos correios? Você está dizendo que você precisa receber os documentos, seja documento, o documento de identidade, seja o que for, né? O participante está utilizando de cadastro físico, né? Então, tá. Estou entendendo que ele recebe. Não tem o sistema alternativo de cadastro, ele tem que ter os originais aqui. Ele pode receber a documentação original assinada por e-mail, PDF? Veja. E mantê-lo de forma física, impressa? Assim, o que ele vai ter realmente com ele? Se ele não tem sistema alternativo de cadastro, qual seria o ambiente que ele vai trabalhar? Ele vai ter acesso aos documentos originais e ele vai produzir uma cópia desse documento, seja em PDF, né? Agora, ele pode receber isso daí, um PDF, uma foto desse RG, por exemplo, e isso ser encaminhado. Veja, o documento que estará lá armazenado no participante é a informação que nós precisamos para identificar que ele fez a diligência necessária para abrir um cadastro no participante, começar a relação comercial e daí partir para o segundo degrau, que é exatamente com esse seu cliente. E aí vai na 301 com todos os outros 3 steps, o segundo é com esse seu cliente. Então, assim, não há nenhuma preocupação dessa informação ser transmitida dessa forma. O que é importante é que o participante demonstre diligência suficiente de que realmente aqueles arquivos transmitidos, ele consegue identificar que foram transmitidos por aquele cliente, que foram realmente validados e que constam realmente do arquivo do cadastro, do prontuário daquele cliente. Eu acho que essa é a mensagem que eu poderia transmitir. O participante que não possui home broker pode ter pessoas vinculadas operando via home broker em outro participante? Depende, acho que, do meio de não, mas aí não é questão do home broker, é questão do mercado. O que tinha na 505, a pessoa vinculada só pode atuar pelo participante. Aí se abriu, através de várias consultas, a SMI foi realmente percebendo que isso não estava bem amparado e agora na nova 505 isso ficou mais acomodado. São os incisos 2, 3 e 4 que a gente comentou aqui do... Está aqui. Só buscar aqui. Do artigo 25, parágrafo 1º. Então, temos lá 3 novos incisos, que são 2, 3 e 4. O que aqui se considera, não é questão do home broker, é questão que se aquele intermediário atua ou não naquele mercado. Se ele não atua naquele mercado, a pessoa vinculada àquele intermediário não pode deixar de operar. Então, ele vai operar por outro intermediário que atua naquele mercado que aquele pessoa vinculada está com a intenção de operar. Isso já é realmente uma consulta, respostas de consultas que foram exaustivamente levadas pela SMI a diversos consulentes e agora está na própria norma. Não é questão do home broker. Se o intermediário tem
tem ou não tem home broker, mas ele atua naquele mercado, aquela pessoa vinculada estará vinculada àquele intermediário para aquele mercado que ele tem que atuar. Ele vai transmitir a sua ordem de outra forma, que não seja home broker. Né? Tá, enquanto isso, tem uma pergunta aqui, ó. Os organizadores, a apresentação de slides utilizada será disponibilizada onde? Sim, ficará disponível na área do próprio webinar, onde foram feitas as inscrições. A gente deixa ali também disponível, mas também a gente deixa os nossos contatos aí ao final, também nas apresentações, mas ficará no site da associação onde vocês fizeram as inscrições. Então, lembrando, vamos deixar lá as apresentações da CVM, a apresentação da Ambima. Na apresentação da Ambima, a gente também deixa os nossos contatos para que as perguntas adicionais sejam enviadas também. A gente vai dar sequência a esse diálogo. Mas é no link da inscrição mesmo do webinar. Muito bem. Temos uma outra pergunta para o Carlos. A atualização de endereço poderá ser feita simplesmente por e-mail, sem envio do comprovante, visto a nova era de clientes que não possuem endereço fixo, que vivem em república, flat, hotel, etc. Essa é uma questão importante realmente. O comprovante de endereço, de fato, nós nos deparamos a situação, né? A pessoa... Agora, de qualquer maneira, por mais que a pessoa não tenha um endereço, um comprovante de endereço, seja uma informação que ele possa realmente transmitir. Muitas vezes ele até utiliza, como ele não tem, ele entrega o comprovante de endereço de familiares, né? E de repente aquela informação não é importante, porque ele não mora exatamente ali, né? De fato, ela precisa ser melhor acomodada, ou seja, se ele hoje reside num local que não é exatamente uma residência, porque ele pode ter realmente uma habitação, mas não uma residência por um tempo longo, né? Ele pode ter uma habitação, ele pode morar num local, outro, assim por diante. O que ele precisa realmente é garantir que essa informação que ele está passando seja passível de que o participante o encontre ao encaminhar as informações, porque não é só o participante que vai devolver as informações para ele. A própria entidade administradora de mercado vai encaminhar para ele também os avisos de negociação e vai para o endereço que está constando no endereço do participante, daquele cliente no participante. Se esse endereço for um endereço que não for possível encontrá-lo, é uma informação totalmente desprezível, ou seja, é muito mais diligência do participante em identificar se realmente aquele endereço é um endereço válido e trazer essa informação para o cadastro do cliente e, portanto, transmitir essa informação no sistema de transferência de informações para a própria Bolsa, de quais são os dados cadastrais daquele cliente, inclusive o endereço, para que aquele cliente seja encontrado quando encaminhado, por exemplo, pela Bolsa, o aviso de negociação. E, portanto, um e-mail que é encaminhado porque o cliente demonstra que ele não tem uma residência fixa, é possível, mas é importante ressaltar que é necessário que haja uma diligência por parte do participante para que essa informação efetivamente chegue na mão do cliente, do investidor, qualquer informação que venha da Bolsa ou mesmo do participante. Queria acrescentar alguma coisa, Marcos, sobre isso? Porque, de fato, é uma questão sensível com relação a endereço, né? Que a gente sempre teve essa preocupação, desde a instrução 310, que a gente até tinha essa preocupação, que tinha que ter realmente autorização. Mudança de endereço tem que ser solicitada formalmente pelo cliente, estava lá na 310, e tem que mandar o comprovante. Mas, de fato, acho que nós estamos num outro ambiente hoje, né? O que eu posso dizer até para não cair em contradição, né? A gente está aguardando com ansiedade a nova norma chegar. Posso dizer que esse tema está no radar, explicitamente no radar da nova 301, e qualquer coisa que eu diga agora seria uma espécie de spoiler. Vamos aguardar, sim. Mas eu com certeza posso afirmar que isso está no radar da nova norma, com certeza. Perfeito. Muito bem. Se o participante somente atende clientes no segmento de private banking e não atende varejo, os funcionários vinculados ao participante poderiam operar em outra corretora, considerando que haja acordo do participante com outra corretora? Sim, então no inciso 4 agora, né? Que
foi trazida exatamente nesse inciso 4, que era uma das demandas. Inclusive eu lembro de um evento sobre suitability realizado em 2016, que lá atrás já me foi perguntado sobre isso, e de fato ficou pendente, porque de fato não havia essa possibilidade, havia necessidade de uma consulta, né? E hoje nós trouxemos isso para dentro da norma, da nova 505, e como digo, eu acho que esses 3 incisos do artigo 25 para o primeiro, incisos 2, 3 e 4, eu acho que vale muito a pena a gente conversar internamente e pensar, quando formos levar para um ofício circular no início do ano, talvez até antecipar essa questão, porque de fato não tem sentido realmente isso ficar esperando até a entrada em vigor em setembro, né? Acho que a gente até já está... Oh, desculpa, Gabriela. Não, eu disse, mas até em respeito à hora, assim, a gente está chegando. Né? Porque aqui... Já encerrou? Sim. Ah, tá. Tem alguma outra pergunta? Não tem mais nenhuma pergunta. Ah, então tudo bem. Bom, acho que aqui, né, em nome da associação, acho que, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a vocês, a essa disponibilidade. Foi uma excelente oportunidade, acho que de tratarmos a norma, aí saiu no dia 21, né? Então a gente já em pouco tempo conseguimos trazer, os participantes trouxeram muitas dúvidas. Acho que é um excelente diálogo, tanto que, como a Patrícia lembrou, assim, um diálogo que está contínuo, né? Participamos da audiência, temos esse diálogo também no grupo, estamos com a CVM, com foco em segurança cibernética, em outras instâncias, mas é uma excelente oportunidade, acho que, para os participantes se aproximarem, colocarem as dúvidas gerais, granulares. Agradeço mesmo a disponibilidade, o apoio de vocês, e agradeço também a todos os participantes, todos os associados, aderentes que participaram aqui conosco. Os principais recados, continuaremos aí também nessas conversas com a CVM para subsidiar esses pontos colocados, que ainda vão ser objetos de outros normativos, como de praxe aqui da associação. Contaremos aí com o apoio dos nossos associados, como sempre. E os principais recados todos esses materiais, tanto, novamente, né, a apresentação da CVM, a apresentação da Ambima, vão estar no site, no portal da associação, no link que vocês fizeram as inscrições. E nela também, na apresentação da Ambima, vamos deixar os contatos aqui da associação. Porque várias perguntas que ainda venham a ser respondidas, vocês, associados, aderentes, entendam que sejam necessárias, nos encaminhem. Vamos encaminhar aqui para a CVM, e assim que eles nos devolverem, a gente também retorna a vocês. Acho que aqui é um espaço, mas a CVM nos colocou à disposição de esclarecer mais dúvidas, e a gente vai apoiar aí nesse processo. Então é só nos mandar, a gente apoia nesse diálogo. E acho que é isso. Assim, muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Uma excelente tarde aí de sexta-feira. Muito obrigado também, viu? Um abraço a todos. Obrigado.